Capítulo 13. A velha bruxa chamada Má Sorte. Por acaso, aquela velha bruxa chamada Má Sorte já acampou alguma vez na porta da sua casa? A doença, o infortúnio e a preocupação já o perseguiram como um cão de caça? Se a resposta for sim, você deve estar interessado em saber que você é a causa de todos os seus problemas, pois o medo é o pensamento criativo em uma forma negativa. Vamos voltar ao ano de 1920, quando as perspectivas de negócios eram ótimas, quando tudo parecia cor-de-rosa e a vida era alegre como uma canção. Tínhamos colheitas avaliadas em 10 bilhões de dólares, serviços públicos excelentes, grandes ferrovias e uma capacidade industrial quase ilimitada. Todos tinham emprego e um bom salário. O governo tinha muito dinheiro e os bancos eram sólidos. A prosperidade reinava e, de repente, algo aconteceu. Uma onda de medo varreu o país. A prosperidade deu lugar à inflação e o povo perdeu o poder de compra. A economia do país ruiu da noite para o dia. Grandes empresas foram à falência e houve demissão em massa. Tudo por causa do pânico. É verdade que um reajuste era necessário. É também verdade que havia muita inflação, mas não era necessário furar o balão e deixar todo o gás escapar. Os processos naturais de reajuste da economia poderiam ter resolvido o problema, mas o medo e o pânico colocaram tudo a perder. Esse é o maior tormento da humanidade. É o verdadeiro inferno na Terra. O medo é a causa da maioria dos pecados, desastres, doenças e miséria ao redor do mundo. A causa real da doença é o medo. Você projeta algo negativo em seu pensamento e o corpo produz a doença correspondente a esse pensamento. Você já viu como o medo deixa um rosto pálido, acelera os batimentos cardíacos, muda as secreções e prejudica a digestão. O medo causa rugas na pele e deixa os cabelos brancos precocemente. A mente controla todas as funções do corpo humano. Se o pensamento que você entretém é do medo da doença, da gripe, da febre ou da indigestão, essas imagens entrarão em seu subconsciente e causarão danos em seu corpo, pois ele é apenas um agregado de prótons, nêutrons e elétrons, que funcionam como botões de força respondendo ao estímulo mental. Tire a sua mente e o seu corpo se tornará uma massa inerte, sem vida e sem sentidos, como qualquer objeto inanimado. Todas as funções do seu corpo, desde as batidas do seu coração até as secreções de suas glândulas, são controladas pela mente. A digestão da comida é uma ação da mente tal qual o movimento de um dedo. Portanto, o mais importante não é o que você come, mas sim o que sua mente decide fazer com a comida. Se sua mente entende que certa comida fará mal, você passará mal. Por outro lado, se sua mente decide que aquela comida é inofensiva e apenas não tem um valor nutritivo, você não ficará doente, e sua mente eliminará a comida sem nenhum desconforto para você. O seu corpo é como argila nas mãos do escultor. Sua mente pode fazer dele o que quiser. A argila não diz ao escultor que forma ela deve tomar. Da mesma maneira, seus órgãos, sua cabeça, o seu coração e seu estômago não têm nada a dizer sobre como as condições os afetarão.
Eles não decidem se devem ficar doentes ou disfuncionais. É a mente quem toma a decisão. Os órgãos apenas se conformam com o que a mente decidiu. O corpo é feito de matéria, e a matéria pode superar qualquer coisa se for corretamente programada pela mente. Quando você compreender que seus músculos, seus nervos e seus ossos não possuem nenhum sentimento ou inteligência, quando você aprender que eles apenas refletem as condições que a mente envia a eles, você nunca mais pensará em nenhum órgão como imperfeito, fraco ou doente. Você nunca mais reclamará que seu corpo está cansado, que os seus músculos doem ou que seus nervos estão em frangalhos. Pelo contrário, você manterá o pensamento de que seus músculos são incansáveis, de que seu corpo tem muita vitalidade, muita força e disposição, pois, como disse Shakespeare, não há nada bom ou ruim. É o pensamento que faz as coisas boas ou ruins. Nunca tema o desastre, pois o medo é um convite ao desastre. O medo se torna vívido e imprime a si mesmo no subconsciente, trazendo à realidade a coisa a que você temeu. É o monstro de Frankenstein que nós mesmos criamos e que se volta contra o seu criador. Quando você teme perder algo que aprecia muito, você cria o mecanismo que trará essa perda. O medo é o demônio. É o leão que rosna e procura por sua presa. A única maneira de se salvar é negar o seu poder, pois todo o poder que ele tem é você quem dá a ele. Se você tem a dívida em sua mente e se concentra nisso, atrai mais dívida. Ao visualizar a sua perda, você a provoca. Se você se concentrar na saúde ao invés da doença, a sua melhora virá sem demora. Os distúrbios funcionais são causados pela mente através do pensamento errado. O remédio para isso não é um comprimido, mas sim o pensamento correto, pois a causa do problema não está nos órgãos, e sim na mente. Farnsworth, no livro Psicologia Prática, fala de um homem que tinha convicção desde a infância que comer cereja e leite juntos o deixava doente. Ele gostava muito de ambos, mas só os comia separadamente, pois se fizesse o contrário, ficava muito doente. Farnsworth explicou-lhe que não havia razão para tal doença, pois o leite sempre azeda quando chega ao estômago, seja ingerido com cerejas ou não. Na verdade, o leite não pode ser digerido até que azede. Com essa associação mental, o homem ficou livre do pensamento errado e pôde comer leite com cerejas sem ficar doente. Da mesma forma, a indigestão, o resfriado e cada uma das doenças que você sofre são apenas ideias distorcidas da sua mente. Se você banir o pensamento errado e o medo, banirá a manifestação da doença. Pense em saúde, poder, abundância e felicidade. Direcione todos os pensamentos de pobreza, doença, medo e preocupação para fora de sua mente. O medo e a preocupação são sujeiras mentais que causam todos os problemas e doenças. Afaste-se das pessoas que têm uma visão negativa da vida. Evite-as como você evitaria uma praga. Você consegue imaginar uma pessoa amargurada ganhando algo na vida? Ela nunca ganha, porque o seu modo de pensar já a condena antes mesmo de começar. Não deixe que ela te puxe para baixo com ela. Você já se sentou à margem de um lago calmo e observou os reflexos nele? As árvores, as montanhas, as nuvens, o céu, tudo estava espelhado lá, tão perfeitamente quanto os próprios objetos.
mas tente obter esse reflexo no oceano. Você não conseguirá, porque o oceano está sempre em movimento em meio às ondas e o vento. Assim é com sua mente. Você não pode refletir a riqueza e a abundância da mente universal. Você não pode refletir a paz e a felicidade se está constantemente preocupado, movido pelas ondas do medo, pelo vento da raiva e pelas correntes da tristeza. Você precisa relaxar. Você precisa dar uma chance para sua mente. Você deve entender que quando faz o seu melhor, pode ter confiança e deixar a preocupação para trás, pois a mente universal trará o resultado até você. O pensamento errado traz discórdia para o corpo e também acaba adoecendo todas as áreas da vida. Somos livres para sermos governados harmoniosamente e para rejeitar qualquer sugestão de discórdia de qualquer coisa ou pessoa que queira nos prejudicar. Você sabe por que o exército recruta homens de 18 anos ao invés de homens de 30 ou 40? Não é porque eles marcham melhor e nem porque podem carregar mais suprimentos. É porque eles dormem melhor à noite. Eles vão para a cama com a mente limpa e na manhã seguinte estão prontos para uma nova vida, enquanto o homem mais velho carrega o nervosismo de um dia para o outro. Ele se preocupa constantemente e, como resultado disso, depois de um mês de campanha, ele pode ter uma crise nervosa. Esse é o maior problema com os homens de negócios. Eles não limpam a mente. Eles se preocupam em demasia e carregam essas preocupações de um dia para o outro e, como resultado, acabam entrando em um colapso nervoso. O medo é o resultado de uma crença de que existem dois poderes que regem o mundo, o bem e o mal. O bem e o mal são similares à luz e à escuridão. O mal é tão irreal quanto a escuridão. A verdade é que nos desconectamos de Deus às vezes. Deixamos que as nuvens do medo cubram a luz de Deus, e então tudo parece escuro. Mas o sol ainda brilha por trás dessas nuvens, e se nós as dissiparmos, poderemos rever a luz. Ao compreender isso, ao compreender que Deus está sempre disponível, percebemos que não há nada a temer. Deus pode resolver qualquer problema e proporcionar qualquer coisa que precisamos. A mente universal é a criadora de tudo o que existe, portanto, tudo pertence a ela. O seu trabalho, os seus negócios não são realmente seus, são na verdade dela. E ela está tão interessada em seu sucesso quanto você. A mente universal é capaz de realizar tudo o que é bom, pode trazer sucesso e realizar todos os seus desejos. Se é a mente universal quem cria os negócios, inspira o trabalho e está interessada no sucesso, por que não chamá-la quando a vitória parece estar além dos seus esforços? Por que não entregar a ela o seu problema com a certeza de que ela trará a solução? Eu sei que muitas pessoas hesitam em rezar por coisas materiais, mas se foi a mente universal quem as criou, elas devem ter um bom propósito, e desde que você pretenda usá-las para o bem, é natural que peça por elas. Se você sente que o seu trabalho e os seus negócios são bons, então pode estar certo de que eles fazem parte do grande esquema das coisas e não devem sofrer nenhuma falta ou limitação. A mente universal nunca deixará faltar nada para quem constrói coisas boas. Quando Jesus precisou de pães e peixes, ele orou e uma multidão foi alimentada. Quando precisou de uma moeda para pagar os impostos,
essa moeda apareceu. Sua mente tem à disposição todo o poder e suprimento do universo. Você é como o dono da usina elétrica que distribui a energia para todas as casas e indústrias ao seu redor. Existe eletricidade ilimitada disponível a você. Tudo o que você tem a fazer é ajustar o seu dínamo para direcionar a eletricidade para as suas linhas de poder, para que você possa usá-la. Há riquezas ilimitadas, mas você tem que ajustar o dínamo de sua mente para direcioná-las, para que possa fazer uso delas e distribuí-las para o mundo. Sendo assim, não se preocupe com a falta de dinheiro ou de coisas materiais. Não tente tirar algo de alguém. Vá para onde o dinheiro está. A riqueza material que você conhece é insignificante em comparação com a riqueza que está disponível pelo uso correto da mente. As grandes recompensas estão reservadas para os pioneiros, para os que acreditam no impossível. Foi assim que as grandes coisas foram descobertas: o gás, a eletricidade, o Wi-Fi, o automóvel, o avião e tudo mais. Há 100 anos atrás, as pessoas provavelmente pensavam que tudo já havia sido inventado, que já sabiam tudo o que havia para saber. Você talvez tenha a mesma visão hoje, mas o futuro reserva coisas maravilhosas ainda por serem inventadas, com o ilimitado poder da mente subconsciente. Existem milhões de dólares em tesouros minerais escondidos na crosta terrestre. Existem milhões de maneiras de tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Programe sua mente para encontrar esses tesouros e essas maneiras de melhorar o mundo. Encontre a riqueza que está escondida. Olhe além das colinas da limitação. A riqueza está lá, esperando para ser encontrada. Ache-a. Sua mente é uma parte da mente universal. Você tem ao seu dispor toda a sabedoria das eras. Use-a para fazer o seu trabalho como nunca foi feito antes. Use-a para encontrar novos negócios, novos métodos para enriquecer as pessoas e novos meios para servi-las. Use-a para fazer um mundo melhor. Concentre o seu pensamento nessas coisas e acesse a grande reserva de conhecimento da mente universal. Otimismo baseado em realização nunca se torna excesso de confiança. É um dom assegurado pela fé absoluta. É a fé que fez de Wilson um líder mundial, que moveu Lincoln durante os duros dias da Guerra Civil. Use a disponibilidade da mente universal para suas necessidades diárias, e assim sua visão aumentará e sua capacidade se desenvolverá. Você verá que os únicos limites que existem são os que você mesmo cria. Não haverão dificuldades ou obstáculos em seu caminho. Você alimenta o seu corpo diariamente, mas poucas pessoas se lembram de alimentar a mente. Tente a cada dia separar alguns minutos para alimentar a sua mente. Para começar, relaxe. Sente-se confortavelmente em um sofá ou em uma poltrona e relaxe cada músculo. Deixe ir cada pensamento de estresse, medo ou preocupação. Relaxe a sua mente e o seu corpo. Poucas pessoas sabem como relaxar totalmente. A maioria de nós está em um estresse contínuo, e isso resulta em sérios distúrbios físicos e mentais. Vou mostrar um exercício que o ajudará a relaxar. Deite-se confortavelmente em um sofá ou em uma cama. Alongue todos os músculos
Levante a perna direita até onde puder. Repita com a perna esquerda, com o braço direito e depois com o braço esquerdo. Você verá que seus músculos relaxam. Você pode esquecer deles e direcionar o seu pensamento para outras coisas. Tente imaginar o poder ilimitado que está a seu dispor. Pense no dia em que nada existia e a mente universal criou a primeira imagem do céu, da terra e de tudo o que existe. Lembre-se que a sua mente tem as mesmas qualidades da mente universal e, portanto, você tem o poder de criar todas as coisas boas que precisa. Você pode manifestar perfeição, saúde, felicidade e abundância. Você é rodeado pela mesma energia com a qual a mente universal criou o universo. O que você deseja formar com essa energia? O que você mais deseja na vida? Segure essa imagem em seu pensamento. Faça isso em 4 passos. Passo número 1. Lembre-se que a primeira coisa necessária é um desejo sincero e concentre todo o seu pensamento e energia nesse desejo. Passo número 2. Visualize. Veja você mesmo possuindo o que quer ou vivendo a situação que deseja. Imagine o seu desejo da mesma maneira que a mente infinita imaginou a criação do universo. Passo número 3. Tenha fé. Acredite que você já possui a coisa ou situação que deseja. E passo número 4. Seja grato. A gratidão de já ter recebido o que você pediu é o poder que te dará a habilidade para criar qualquer coisa.